Provação ou tentação? Esse é o tema do nosso devocional dessa manhã. Antes de qualquer coisa, o meu bom dia para você. Desejo a você uma segunda-feira de graça, de bênção, enfim, de tudo de bom da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero começar lendo Tiago, capítulo 1, verso 13, que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu penso que é importante a gente deixar muito claro algumas afirmações. No meio cristão, eu creio que no que diz respeito a crescimento espiritual e também aprender a lidar com algumas situações, algumas terminologias elas precisam ocupar um lugar adequado na nossa vida. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir algumas pessoas afirmando, olha, que prova o quê? Que Deus não prova coisa nenhuma, ou Deus está tentando fulano, e na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu acho até que devido a algumas questões de traduções, algumas pessoas acabam se perdendo nessa questão de tentação e de provação. Bom, de cara eu quero dizer uma coisa para você e espero que isso te ajude. Deus prova. Sim, Deus prova, Deus experimenta. O que Deus não faz é tenta. Tiago aqui está dizendo que Deus não tenta ninguém. Aí você vai ter que ter um cuidado com a versão que você usa, porque em Gênesis 22, dependendo da sua tradução, Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, ela diz que depois destas coisas Deus tentou Abraão e pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque. E na verdade a melhor palavra ali não é tentou, porque Deus não tenta ninguém, senão nós estaríamos diante de uma contradição na Bíblia. A melhor palavra ali, em outras versões, aparece como Deus provou Abraão. Aí você pode pensar, mas peraí, isso não é um texto do Antigo Testamento, então será que cabe ainda no Novo? Claro que sim. Nós vamos ver Deus repetindo esse padrão no que diz respeito à prova, no que diz respeito a experimentar alguém em João 6, quando prestes a realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pergunta a Filipe, quantos pães vocês têm aí? Mas o texto é muito claro em dizer, dizia isso para o experimentar. Jesus pergunta, o que é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão toda? Mas dizia isso para o experimentar, porque já sabia o que havia de fazer. Isso está em João no capítulo 6. Isso se repete na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fala sobre a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra. Então é importante a gente ter na nossa mente que existe uma prova, que existe sim momentos da nossa vida em que a nossa fé ela é experimentada. Agora, escute o que eu disse para você não entender errado. Eu disse a fé é experimentada. Então, o que é que Deus prova? O que é que Deus experimenta? E esse padrão continua o mesmo no Antigo Testamento e no Novo. O que Deus experimentou e provou de Abraão? A fé. O que Pedro diz que é experimentado no Novo Testamento? A fé. Então cuidado com aquela ideia de Deus estar provando você, quebrou sua perna em 3 lugares, 5 lugares. Não é disso que eu estou falando. Mas eu não posso negar que a nossa fé, sim, em diversas situações e ocasiões, ela é experimentada. Agora, cuidado, Deus não tenta. Quem é que tenta? Em Mateus, no capítulo 4, isso fica muito claro quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. E aí a Bíblia é clara em afirmar para ser tentado pelo diabo. Em algumas versões, Mateus 4 chega a chamar Satanás de o tentador. E entenda que essa palavra tentação vem nada mais nada menos daquele que faz uma tentativa, daquele que tenta invadir determinada área da sua vida. E vale a pena frisar também que ser tentado não é pecado. Escute, Jesus foi em tudo tentado, mas sem pecado. Então é possível que você
esteja debaixo de uma sugestão maligna para fazer algo, para cometer um erro, para dar um passo em falso, para pecar, e você resista a isso. Inclusive você deve resistir à tentação, porque o pecado só vai nascer se você abraçar a tentação e ceder a ela com a prática da tentação, da sugestão do inimigo. Bem, eu espero que você tenha sido de alguma maneira abençoado e esse texto continue ministrando, falando ao seu coração, isso te ajude em algum momento, em alguma área da sua vida. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e a nossa oração é que o Senhor continue sustentando ao longo desta semana que se inicia, nos ajude a manter de pé e que, diante das situações e que a nossa fé experimentada, possamos ser achados, como está escrito em Timóteo, como obreiros aprovados diante do Senhor. Aqueles, meu Pai, que uma vez experimentados, conseguem passar com louvor, meu Deus, na prova, no experimento, para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.